Você já parou para pensar por que o Brasil não quer que facções criminosas sejam tratadas como terroristas pelos Estados Unidos? Parece um detalhe técnico, mas isso pode mudar completamente o jogo, dentro e fora do país. Recentemente, o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou em discussões delicadas envolvendo segurança internacional. O motivo? A possibilidade de os Estados Unidos classificarem organizações criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, como grupos terroristas. Mas por que isso é tão importante? Vamos entender. Nos Estados Unidos, quando um grupo é oficialmente classificado como organização terrorista, isso não é apenas um rótulo. Essa decisão libera uma série de medidas extremamente rígidas: bloqueio de bens, sanções internacionais, perseguição financeira global e até operações mais agressivas fora do território americano. Ou seja, se essas facções brasileiras entrarem nessa lista, o impacto não seria só no Brasil, seria global. E é exatamente aí que entra a preocupação do governo brasileiro. Segundo análises recentes e posicionamentos políticos, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não vê com bons olhos essa classificação. Mas calma, isso não significa apoio ao crime. A questão é mais complexa do que parece. O principal argumento é que essas organizações, apesar de extremamente violentas, não têm motivações ideológicas ou políticas claras, que são características típicas de grupos terroristas. Em outras palavras, são organizações criminosas, mas não terroristas, pelo menos dentro da definição tradicional. E isso faz diferença. Se o Brasil aceitasse essa classificação, poderia abrir espaço para a interferência internacional mais direta, especialmente por parte dos Estados Unidos. E aí surge uma pergunta sensível. Até que ponto um país deve permitir que outro intervenha em seus problemas internos? Além disso, existe um receio estratégico. Classificar essas facções como terroristas poderia, paradoxalmente, fortalecer a imagem delas, elevando seu status e até ajudando no recrutamento. Algo que já aconteceu em outros contextos ao redor do mundo. Outro ponto importante é o impacto econômico. Sanções internacionais podem afetar empresas, bancos e até cidadãos que, direta ou indiretamente, sejam associados a regiões dominadas por essas organizações. Isso poderia gerar um efeito dominó na economia brasileira. Por isso, o governo brasileiro prefere tratar essas facções dentro do sistema penal e de segurança pública nacional, sem internacionalizar o problema nesse nível. Mas nem todo mundo concorda com essa posição. Alguns especialistas defendem que essa classificação ajudaria a combater o crime organizado com mais força, especialmente no combate ao tráfico internacional de drogas e armas. Afinal, essas organizações já atuam além das fronteiras do Brasil. Então estamos diante de um verdadeiro dilema. De um lado, mais poder para combater o crime. Do outro, o risco de perder controle sobre a própria soberania e gerar consequências imprevisíveis. E é isso que torna essa história tão curiosa e ao mesmo tempo tão importante. Uma decisão que parece técnica, mas que envolve política, segurança, economia e até geopolítica. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas facções deveriam ser tratadas como terroristas? Ou isso poderia piorar ainda mais a situação? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler tudo. E se você gosta de conteúdos assim, que explicam assuntos complexos de forma simples, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai sair mais informado do que entrou.